Fala aí, internet! O desafio de hoje é o último exercício da nossa saga atual do Scratch. E esse desafio consiste em a gente criar um jogo que é 2.5D. E a gente já fez isso antes. No joguinho do Astromóvel, se você for lembrar, a gente tinha a sensação de profundidade, porque a gente jogava o nosso ator lá pro fundo da tela e deixava ele bem pequenininho. E a ideia original do material é que você cria o seu próprio jogo. Esse daqui é um desafio. Mas de qualquer forma, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como eu fiz a minha ideia, talvez para você ter alguma inspiração de como você quer fazer. E caso você queira fazer um jogo parecido com o meu, pode fazer também, não tem problema nenhum. Então já vai preparando seu Scratch aí que a gente já vai começar. E para começar, você já sabe muito bem, entre em scratch.mit.edu, faz login na sua conta, clica em criar e apaga o ator inicial que o Scratch dá pra gente. E o tema do meu jogo vai ser beisebol. Vocês sabem como é que joga beisebol? Eu não, nunca joguei, mas eu gostei muito dos atores e do cenário que eu achei aqui. Então dá uma olhadinha aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer para deixar o nosso jogo já um pouquinho especial, vou adicionar um cenário. E olha esse cenário aqui, perfeito para beisebol. Tá vendo que ele já tem uma profundidade aqui, ó? As coisas podem estar perto da câmera e as coisas podem estar longe. E o que eu vou adicionar aqui é alguém para rebater as bolinhas de beisebol. Então vou adicionar um ator aqui em pessoas. Em algum lugar aqui vai estar aqui, ó. Batter. É quem bate? Então vou deixar aqui tamanho, ó, tamanho 70, né? Tá bom? Vou deixar aqui por enquanto só de enfeite. O verdadeiro trabalho que a gente vai fazer agora é com a bolinha de beisebol. Então vou adicionar um novo ator e eu vou procurar a bola de beisebol aqui. Aqui, ó, beisebol. Ela vai começar logo aqui. O meu jogo, quando eu apertar a tecla espaço, a bolinha de beisebol vai lançar. E aí eu vou ter que apertar outra tecla para a rebatedora acertar a bolinha na hora certa. A bolinha não pode nem estar muito longe e nem estar muito perto. Então a gente vai descobrir hoje como a gente faz para detectar se a bolinha está na distância certa da câmera, usando o tamanho da bolinha. O que eu quero fazer é, quando eu apertar a tecla espaço, é para eu lançar a bolinha de beisebol. Então olha o que vai acontecer. Aqui em eventos, quando a tecla espaço for pressionada, a gente vai começar a fazer. Você lembra como é que a gente faz para mandar nosso objeto para frente e ir para longe? A gente tem que subir o Y dele, aumentar para ele subir, só que ao mesmo tempo que a gente sobe o Y, a gente tem que diminuir a bolinha de tamanho. Então vou colocar aqui um repita, e aí esse repita vai ter um adicione tananã a Y. Vamos ver como é que funciona? Ó, até que tá indo. Mas ela parou muito rápido e ela não está diminuindo ainda. Então, junto com adicionar Y, eu vou adicionar um mude tananã no tamanho. Vamos ver se 5 tá bom? Menos 5, né? Porque tem que diminuir. Mas antes de repetir, eu vou colocar para a bolinha voltar para o tamanho original e vir parar aqui bem no comecinho, né? Para a gente sempre partir do mesmo lugar. Agora parece que a bolinha está indo muito para baixo. Então, a gente tem que diminuir menos. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3. E eu vou adicionar 12 a Y. Vamos ver se fica melhor. Ó, vou repetir aqui mais 4 vezes, 14, vamos ver. Beleza, tá chegando no meio da tela. Só que quando começa a chegar no meio do percurso, a bolinha começa a cair, certo? Então eu vou continuar repetindo. Aqui, ó, até aqui mais ou menos. Ih, subiu demais. Então eu dupliquei aqui a primeira parte. Aí o que eu vou fazer agora, ao invés de adicionar 12 a Y, eu vou adicionar 7. Porque daí ela vai subir mais devagar. E mude menos 3 no tamanho, eu vou colocar mude menos 2. E aqui, ao invés de repita 14, vai ser repita 6. Vamos ver o que acontece. Ó, ela ainda tá subindo demais. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Vou diminuir aqui menos vezes. E aqui eu vou aumentar para 7 vezes. E esses números aqui, vai brincando com eles. O importante é a bolinha aparecer que ela foi e caiu. E aí aqui eu vou repetir mais umas 3 vezes. Só que aqui vai ser menos ainda, ó, 3 a Y e mude menos 2 no tamanho. Vamos ver. Aqui eu vou deixar até menos 3 no tamanho, vai. Então aqui é onde eu quero que a bolinha esteja na hora que nosso batedor encostar nela. Então aqui, ó, no tamanho dela, ela tá no tamanho 41. Então o tamanho 41 da bolinha significa que é o momento que ela tá bem na hora certa de bater. Agora, a gente quer adicionar um outro botão para controlar a nossa jogadora de beisebol. A gente poderia fazer quando clicar nela, mas o que eu vou fazer é adicionar um outro botão, uma outra tecla. Vai ser a tecla, deixa eu ver uma tecla fácil de apertar, F. Primeiro a gente vai apertar espaço para a bolinha vir e depois a letra F para a rebatedora dar uma tacada na bolinha. E é o que eu vou fazer aqui, ó, em eventos, quando a tecla F for pressionada, a gente vai fazer o seguinte, olha as fantasias que ela tem. Preparou,
bateu, finalizou. E se a gente fizer uma animação com essas fantasias, ó? Então primeiro a gente vai, quando apertar F, vai mudar para fantasia de preparação, depois vai mudar para fantasia de bater e depois vai mudar para fantasia de finalizou a porrada. Vamos ver como é que fica tudo isso na sequência? Ó, apertei F. Tá vendo que o Scratch tá rodando isso aqui, mas não aconteceu nada? Por que será que não aconteceu nada quando eu apertei a letra F? Porque o nosso computador faz as coisas muito rápidas e a gente tem que dar um jeito dele dar uma esperadinha. Então, ó, entre a fantasia B e C, eu vou esperar 0.1 segundo. E entre a fantasia C e D, vai ser 0.2. Ó. Pum. Só que na hora que ela mudar para fantasia C, é a hora que ela vai rebater. E ela tem que rebater e a bolinha precisa saber que a nossa jogadora rebateu a bolinha. Então eu já vou transmitir uma mensagem aqui, ó. Rebateu. Por enquanto esse rebateu não faz nada. Deixar um pouquinho mais pra cá. Aqui, né, que elas ficam. E quando a gente rebater, a bolinha tem que verificar, né, se ela rebateu. Então olha o que ela vai fazer. Quando eu receber rebateu, aí olha o que ela vai fazer. Aqui em repita 20 vezes. Mova tananã passos. E por que a gente vai mover o passo e não mudar o X ou o Y? Porque aqui é o segredo. A gente quer mandar ela para onde ela estiver apontando. Por isso que a gente vai colocar o mova 10 passos. E aqui eu vou aumentar o tamanho, porque ela vai vir em direção à câmera de novo. Então a bolinha vai ficar grandona. Ó, mude tananã no tamanho. Vamos ver? Ó, às vezes a bolinha ela fica atrás da rebatedora e às vezes ela fica na frente. Então vamos resolver isso primeiro de tudo. Ó, a bolinha, quando ela começar, quando eu apertar espaço, ela vai estar na camada da frente. Ela vai estar bem aqui, ó. Vá para a camada da frente. E depois que ela chegar aqui no final, quando ela for passar da nossa rebatedora, ela vai para a camada de trás. E quando ela for rebatida, a gente vai para a camada da frente de novo. Então a bolinha vai ficar igual o ping-pong. Ela vai para trás, vai para frente, vai para trás. Vamos ver como é que tá até agora. Ó, apertei. Pancada. Só que a nossa bolinha parece que ela não tá com efeito de giratório. Então a gente tem que fazer ela girar também quando tá andando, né? Então, junto com esses repitas, eu vou colocar uns gires aqui, ó. Gire 15 graus, gire 15 graus e gire 15 graus. Olha, no último ela até girou pro lado errado, peraí. Gire pra lá. Aí, agora sim. Só que por enquanto eu tô jogando em câmera lenta, né? Primeiro eu aperto, aí a bolinha vai parar no lugar certo e depois eu vou dar uma paulada. Qual é o tamanho certo da bolinha quando ela tá aqui, ó? Vamos lembrar desse número, 41. 41 é o tamanho certo. E como a gente já sabe qual que é o tamanho certo que a bolinha tem que estar pra gente rebater, a gente pode continuar o percurso dela pra ela cair no chão, caso não tenha rebatido, né? E como a gente faria isso? Outro repita. Dessa vez, ao invés de adicionar 3 a Y, a gente vai adicionar menos 2 para ela começar a cair. Ela continua diminuindo no tamanho e continua girando, só que um pouquinho mais devagar agora. Vamos ver? Ó, então beleza, ó, ela passou. Só que a gente sabe que em algum momento ela tem 41 no tamanho e nessa hora a gente quer bater e funcionar. Porque do jeito que tá agora, ó, a gente pode bater a qualquer momento na bolinha. Só que até quando a bolinha não chegou lá. Porque no código da bolinha, ó, quando ela é rebatida, no momento que ela rebateu, a bolinha já vai, independente da bolinha tá. Então a gente vai ter que usar um bloco mamãe coruja aqui. Lembra daquele bloco? É o bloco que protege os filhos da mentira. Bloco C. Qual é a verdade que a gente quer saber? O tamanho é 41. Se o tamanho for 41, quer dizer que a bolinha tá no lugar certo e a gente pode rebater ela. Então tudo aqui, ó, vai ser dentro desse C. E aí aqui no tamanho a gente vai ser assim, ó. O tamanho é 41, aqui ó, igual. Vou colocar 41. E aqui na aparência eu sei que tem uma variável com o tamanho. Então se o tamanho da bolinha nessa hora for 41, vai dar certo. Ó. Ah, fiz errado. Então peraí. O bloco mamãe coruja tem que ser fora do repita. Agora sim. Só que eu não tô acertando em nenhum momento. Esse jogo tá muito difícil. Você consegue pensar por que meu jogo tá tão difícil e eu não consigo acertar? Olha pro tamanho aqui embaixo, ó. Tá vendo que ele passa tão rápido pelo 41 que nem dá pra eu conseguir fazer na hora? Então a gente vai deixar um pouquinho mais fácil. E se ao invés de ser 41 certinho, for um intervalo entre 38 e 42? Vamos ver como é que a gente faz isso? Ó, pra gente saber se um número tá entre dois outros números, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai usar o bloco E, a gente vai usar um bloco de menor,
A gente vai usar 2 blocos de menor. E aí a gente vai fazer assim, ó. O número que a gente quer no meio vai estar aqui. Então, ó, se for maior do que 38 e for menor do que 42, você não entendeu? Deixa eu exemplificar rapidinho pra você. Vou abrir uma fantasia aqui qualquer só pra eu desenhar. Ó, então imagina que você tem uma régua, certo? Aí aqui a gente tem um número 10 e aqui a gente tem o número 40. A gente quer saber se um número é maior do que esse e menor do que esse, para saber quais números estão aqui, ó. Para ser um número que tá nessa linha aqui, ele tem que ganhar do 10, então tem que ser 10 menor do que esse número, que pode ser qualquer um. E além disso, esse número ele tem que ser menor do que 40. Então olha as duas boquinhas aqui, ó. Boquinha, boquinha. Então o que a gente fez aqui no nosso código, o tamanho ele tem que ser maior do que 38 e menor do que 42. 39, 40 e 41 vão funcionar. Se a gente quiser deixar o jogo mais fácil, a gente pode mudar aqui para 36 e 45, por exemplo, para ter mais números aqui dentro. Quanto mais número aqui dentro, mais chance o nosso jogador tem de acertar. Então vou fechar aqui, vou voltar. Por enquanto, 38 e 42. Vamos ver o que o nosso jogo tá fazendo até agora. Bom, eu achei que esse jogo tá meio difícil. Vamos mudar para 30 e 50 só para deixar mais fácil, ver se esse é o problema. Aí, ó, acertei. Ó, a bolinha continua girando. Só que ela não tá indo até o final, né? Deixa eu mudar aqui pra 35. Nossa jogadora, ela tá quase errando aqui, né? Deixa eu colocar ela um pouquinho mais pro meio. Só que agora nosso jogo tem uns bugzinhos. Primeira coisa, se eu tô rebatendo e eu aperto a barra de espaço enquanto a bolinha tá sendo rebatida, ó o que ela faz, que loucura. Tenta rebater e apertar espaço. Aí, ó, a bolinha vai toda errada. Então, quando eu apertar espaço aqui na bolinha, eu vou fazer um truque que é... Aqui, ó, antes de eu arremessar a bolinha, eu vou usar um pare, outros scripts neste ator. Para quando eu jogar esse, se esse código estiver rodando do rebatimento, ele vai parar. Vamos ver como é que o nosso jogo tá até agora. O que a gente tem que fazer agora? Agora, vamos deixar o nosso jogo um pouquinho mais realista. A gente quer colocar alguns sons. Vamos ver o que som a gente tem aqui de tacada, por exemplo. Vamos ver aqui em sons. Será que a gente tem algum som de tacada? Será que essa aqui tá boa? E aí a gente vai tocar esse som. Na hora que ele fizer o rebateu, toque o som tênis hit. Não é tênis, né? Beisebol, mas tá bom. Vamos ver. Ah, mas o som, ele só vai tocar se acertou, né? Ó. Então o som não vai ser no nosso jogador de beisebol, na jogadora. Eu vou adicionar aqui na bolinha. Então eu vou adicionar um som, escrever aqui, ó, tênis hit. E aí quando acertar, antes de repetir, agora vai. Aê! Ó, errei, não foi. E depois que ele terminar, a gente tem que fazer um som de vitória, né? Vamos adicionar um aqui, selecionar um som. Tinha um que era win, eu acho, alguma coisa assim. Beleza. Daí a gente vai aqui, ó, depois que repetir os 20, a gente vai tocar o som win até o fim. Vamos ver como é que tá. Vamos ver se a gente tem um barulho de movendo assim o taco aqui na jogadora de beisebol. Deixa eu ver se a gente acha um som aqui de... Sabe? Aí, ó. Aí aqui quando a gente fizesse rebateu, aí, agora sim a gente pode tocar esse. Ó. Errou? Tcharam. Agora, para virar um jogo de verdade, um jogo divertido, a gente vai fazer uma última coisa aqui, que é um controle de pontuação. Agora que você vai poder desafiar seus amigos. Você lembra como a gente faz para armazenar coisas e números e palavras? São as gavetinhas variáveis. E o que a gente vai fazer é, aqui na bola de beisebol mesmo, a gente vai criar uma nova variável. Vai vir aqui criar uma variável. E essa variável vai se chamar pontos. Quando começar o nosso jogo, ou seja, quando eu clicar na bandeira verde, os pontos vão para 0. Então aqui em eventos, quando eu clicar na bandeira verde, a gente vai mudar a variável pontos para 0. Porque quando começa o jogo, quer dizer que a gente tem 0 pontos. E aí, se a gente acertar, então aqui, ó, quando ele acertar a bolinha, ele vai tocar o som até o fim. E aí, depois que terminar o som, então o nosso jogador não vai poder ser apressado. Ele vai ter que esperar o som acabar. E aí, a gente vai adicionar 1 a pontos. Vamos ver como é que funciona? Errei. Ó o ponto. Subiu. E se eu errar?
Agora, se eu errar, eu vou ter que perder e voltar para 0. Então, o ponto é quantas vezes seguidas eu acertei. E como é que eu faço para se errar? A gente tem um C aqui, certo? A gente vai precisar de um senão aqui embaixo, porque aqui tudo aqui dentro quer dizer que eu acertei. E o que tiver aqui embaixo quer dizer que eu errei, porque daí o tamanho não está entre 30 e 50. Então, ao invés de usar um bloco de mamãe coruja, vai ser um bloco de mamãe coruja duplo. Eu vou mover aqui a condição e eu vou colocar aqui também toda a parte do C em cima. Então ele é igual ao outro C, tá vendo? Só que ao invés dele ter só a boquinha de cima, ele vai ter uma boquinha de baixo também, que é a boquinha da mentira. E a boquinha da mentira quer dizer, não tá no tamanho certo a bolinha. Então o nosso jogador errou a tacada. Então aqui nas variáveis, eu vou mudar pontos para 0. E a gente vai fazer um som de perdeu. Então vamos achar um som de perdeu aqui. Perdeu. Só que o perdeu, ele vai tocar o som depois de perder o ponto. Então aqui, ó, toque o som, lose. Vamos ver como é que tá. Versão final. Só que depois que, antes de tocar o som, a gente vai esperar um pouquinho. Aqui tá bom, assim. Agora a versão final, como está o nosso jogo. Um ponto. Errei. E esse aqui foi o nosso desafio do beisebol causando efeito de profundidade. Espero que você tenha gostado. Se você tá com algum bug, a gente já vai fazer alguma revisãozinha aqui. Mas antes disso, eu queria te lembrar, se você gostou do vídeo e puder curtir, compartilhar e se inscrever no canal, vai ajudar muito, porque daí o YouTube manda para outras pessoas também esses vídeos. E agora uma revisão anti-bugs rapidinha. A gente tem um cenário que não faz nada, ele é só um cenário de beisebol aqui. E aí a gente tem uma rebatedora e ela tem um bloco de topete que é quando a tecla F for pressionada. E olha o que esse bloco faz. Ele vai trocando as fantasias dela, então todos esses bloquinhos roxos aqui, ele tá trocando os quadros da animação. Então ela vai fazer assim, ó, preparou, rebateu, finalizou. Então primeiro ela vai preparar, depois ela vai esperar um pouquinho, vai rebater, e aí quando ela rebater, a gente vai fazer o som de esse aqui, ó. E aí a gente vai transmitir rebateu. Depois que a gente rebateu, ela vai esperar um segundo e vai ir para a posição final, que é essa posição aqui, ó. E o que esse transmita rebateu faz? Vamos dar uma olhadinha? O bloco transmita rebateu, ele vai enviar uma mensagem para o outro ator. Então aqui a gente está no ator do beisebol, ele vai enviar uma mensagem para o ator da bolinha, e a bolinha tem um bloco de topete aqui, ó, rebateu. E o que esse bloco faz? Ele tem um grande bloco mamãe coruja duplo aqui, ó. Se eu tirar o conteúdo, é um bloco de verdade ou mentira. E essa mamãe coruja está protegendo os filhos de uma mentira. Qual que é a verdade ou mentira que ela está protegendo? É a verificação do tamanho da bolinha. Então, se a bolinha estiver entre alguns números, quer dizer que ela está no lugar certo. Então, se ela for maior do que 30 e ela for menor do que 50. E não esqueça de olhar os sinais aqui, ó. A boquinha para a direita e a boquinha para a direita também, tá bom? E aqui, caso isso seja verdade, essa bolinha vai ser rebatida. Então ela vai tocar o som Tennis Hit, que é esse aqui, ó. E aí ela vai fazer uma repetição para a bolinha andar 10 passos e crescer no tamanho. Quer dizer que a bolinha está vindo em direção à tela. Depois disso, ela vai tocar o som Win e vai adicionar um ponto para o nosso jogador. Então eu vou voltar aqui, ó. Esse bloco é a verdade. E se o nosso jogador apertar o botão com a bolinha não aqui, ele primeiro vai zerar os pontos. E aí depois de um segundo ela vai tocar o som de derrota, que é esse aqui, ó. E aí, quando a bandeira verde é clicada, a gente muda os pontos para 0, para quando um novo jogador entrar no jogo, a gente deixar os pontos certinho. E tem um outro blocão aqui, que é quando a gente apertar a tecla de espaço, primeiro ele vai parar outros scripts no ator. Então, quer dizer, se esse bloco aqui estiver rodando, ele vai interromper. Ele vai jogar a bolinha na camada da frente, deixar o tamanho certo e colocar ela bem aqui, ó, aqui embaixo, que é onde a bolinha parte. E aí ela vai fazer vários repitas. Esses repitas são todos muito parecidos. O que eles fazem? Eles vão subir a bolinha e vão diminuir no tamanho, porque essa bolinha tá indo para longe. Então ele vai jogar a bolinha, enquanto ela sobe, ela vai diminuir e ela vai girar também. Então ela tem até um efeito giratório. E cada um desses repitas que passa, ela vai adicionando menos no Y para dar o efeito de caindo, assim, ó.
E aí, em algum determinado momento, quando ela estiver mais ou menos perto da nossa rebatedora, a gente manda ela para a camada de trás e aí a gente começa o repita que vai descer ela de posição. Então, primeiro ela sobe, depois ela desce, tá vendo? Então esse aqui é quando ela começa a descer. E eu espero que você tenha gostado do exercício de hoje e fique esperto que na semana que vem tem mais.